que fala você, Tá gravando já. que sabe o lugar, louvado seja Deus, Chegar mais perto, né? do trabalhar de Deus. Vai tremer não, tá tremendo. E nesta noite, meus irmãos, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu vou abraçar mais com Estamos neste lugar, você. Eu vou decidir. louvado seja Deus, para adorar, bendizer o Senhor na tua beleza, na tua santidade. Estamos, meus irmãos, no dia, louvado seja Deus, de grande felicidade. Porque a Bíblia diz que é o povo mais feliz da terra, louvado seja Deus, é o povo de Deus. Precisamos, meus irmãos, louvado seja Deus, prestar a Deus um culto de adoração, de amor, com fidelidade e vida, louvado seja Deus no Senhor Jesus. E nessa noite, meus irmãos, a leitura no profeta Isaías, louvado seja Deus, os primeiros versículos disse desta maneira: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos gravados para não poder ouvir. Os meus irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus se levanta, louvado a Deus e coloca de pé. O Senhor levanta ao teu lado para confirmar as tuas palavras e as tuas promessas. Toda a tua voz e a tua palavra, louvado seja Deus, será confirmada pelo Senhor. Vejamos, quando o Senhor, louvado seja Deus, chamou Samuel, no capítulo 3, louvado seja Deus, Senhor, chama Samuel, louvado seja Deus, para um negócio. Mas Samuel não tinha, louvado seja Deus, intimidade e nem comunhão com Deus. Samuel era servo, louvado seja Deus, de Eli. E ali o Senhor chamou Samuel. Não vai pra frente, não. Louvado seja o Senhor da glória. Samuel levantou, Vai, tira lá. louvado seja Deus, e foi ter, louvado seja Deus, com o teu Senhor, Oh, meu Deus, mãe tá e disse: Pode tirar. louvado seja Deus. Aí, pronto. E sucedeu naquele dia que, estando Eli Não, fica pra deitado no seu lugar, Melhorou. e os seus olhos se comovia, se e escurecia, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus. Aleluia. E o Senhor chamou Samuel e disse: aleluia, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois que tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu, toma, levaste a Deus à tua cama. E foi e deitou, louvado seja Deus. Amém. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei,
filho meu, torna deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E quando tornou a chamar a Samuel, a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava Aleluia. uma serva. Glória a Deus. O Senhor te chama, meu irmão. O Senhor te chama, minha irmã. Esse negócio, louvado a Deus é com Deus, é um propósito glorioso, louvado a Deus que o Senhor tem para o homem, louvado a Deus por a tua obra. Aleluia, Deus. Quando meus irmãos, Eli entendeu que o Senhor chamava, louvado a Deus de uma serva, então Eli disse a Samuel: louvado seja o Senhor da glória. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te e deita-te. E antes ele quer, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou o povo das outras vezes: Samuel, e disse Samuel: fala, Senhor, que eu teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual ponto o que ouve lhe tirarão ambos as orelhas. Palavras de poder. Naquele mesmo dia sucedeu contra ele tudo quanto tinha falado, e louvado seja contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhece. Porque fazendo-se os seus olhos, A luz tira, a luz aqui, ó. Depois escrevia, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais serás espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjar. O pastor ali, fica a sombra disso aqui nele, ó. Porque, meus irmãos, a glória de Deus, a luz tira depois. louvado seja o Senhor da glória, o Senhor tem, Melhorou. para que ele possa dominar todo o teu universo, e ele possa, louvado a Deus, iluminar o teu povo. Mas Deus precisa de algo especial para que ele possa fazer, louvado a Deus, a tua obra. Por isso o Senhor escolheu Samuel, louvado a Deus, um homem jovem, mancebo ainda, não tinha experiência com a glória do Senhor, mas Deus encontrou no coração sincero. E quando encontrou um homem corajoso, um homem que não teria, louvado-se a Deus, algo diante de ti. Então o Senhor manifestou a Samuel, chamando pelo teu nome, louvado-se a Deus, e disse: aleluia, eu te enviarei, louvado
louvado seja Deus a fazer, louvado seja Deus, o que homem nenhum, louvado seja Deus, tem feito sobre a minha obra. Você percebeu que ele já estava avançado em idade? Ele tinha o teu filho, louvado seja Deus, na tua casa, na tua família, na tua obra, louvado seja Deus, e fazia o que bem queria, mas ele não corrigia, louvado seja Deus, a transgressão do teu filho. Por isso Deus, louvado seja Deus naquele momento, louvado seja Deus naquele mesmo dia. Louvado seja Deus, suscitarei contra ele tudo quanto louvado e adorado e bendito seja o Senhor. Por isso que foi na tua palavra ele disse: as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, nem teus ouvidos gravados para não ouvir. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, louvado seja Deus, veio a Samuel, agradou de Samuel, olhando, louvado a Deus, para a tua fidelidade, para a tua obediência, louvado a Deus, o Senhor escolheu diante, louvado a Deus, do teu Senhor Eli. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós olhamos e esperamos um pelo outro. O pastor tem que fazer. Mas o Senhor nos chamou um corpo e louvado seja Deus bem ajustado para que possamos fazer a tua obra e louvado seja Deus mais perfeita possível que seja. Por isso eu disse, porque já eu tenho. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhece, porque fazendo os seus filhos, louvado a Deus, escravizavam, não os repreendeu. Quando o Senhor, louvado a Deus, olhava para a iniquidade dos filhos de Eli, ele olhava para Eli: corrija a tua casa, corrija o teu povo. Louvado a Deus, mas louvado a Deus, os filhos de Eli faziam o que agradava aos teus olhos. Aleluia, Jesus. E os filhos de Eli não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjar. Porque os irmãos, a iniquidade levantou diante, louvado seja Deus, da casa de Eli. Deus não agradava da obra, louvado a Deus, que ele fazia, louvado a Deus, por causa dos teus filhos. Aleluia. Eu disse uma parábola com o pastor Carlos. Quando o homem, ele pode observar a sua criação, ou a criação de Deus, ninguém entra dentro de uma casa, ou dentro de um buraco, que entra primeiro a cauda, mas entra primeiro a cabeça. Por isso o Senhor, louvado, tem levantado homem, mulher, louvado a Deus, para ministrar a tua obra, para que ministre, louvado a Deus, com fidelidade. Mas eu entendi, nesse poder de Deus,
Porque não está firmado, como disse a palavra, o semeador semeou a semente, uns caíram na beira da estrada, passaram os animais e comiam, outros caíram no espinho, o espinho cresceu, sufocou, louvado a Deus, outros caíram no meio da terra, cresceu rapidamente, louvado ao meu sol secou. Mas outros caíram sobre a terra forte, e louvado a Deus cresceu e deu muito fruto. Aleluia, Jesus. Louvado seja Por isso nós vamos glorificar a Deus do tempo que eu aceitei Jesus. Meu pastor Oliveira, aquele que está ali em Itapebi ainda, dirigindo a igreja ali, louvado a Deus, ficou viúvo há poucos dias. Mas ele está firme, conduzindo o rebanho do Senhor, louvado a Deus, assim como o Senhor, louvado a Deus, tem levantado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje, ela está sendo pregada em cada esquina, está sendo pregada, louvado a Deus, de uma rua tem 4, 5, 6 igrejas, louvado seja Deus, cada uma louvado a Deus com o seu ensinamento, louvado a Deus, ninguém sabe quem é crente e quem não é crente, louvado a Deus, no nosso dia atual. Jesus, glória a Deus. Verdade. Porque era pecado, quando eu aceitei Jesus, não é mais pecado. Isso é difícil pendente. O crente tem que ser diferente. O crente tem que ser verdadeiramente a marca de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está controlando no fundo. Porque, meu irmão, Jesus, quando ele veio, é da sua infância, ele foi perseguido, mas ele foi um martírio, marcado por todos, louvado a Deus, aonde que ele passava, os perseguidores passavam, louvado a Deus, mas jamais ele escondia de alguém, louvado seja Deus, ele levantava e dizia, eis-me aqui. Ele fazia milagre no dia de sábado, curava. Nós vemos lá no capítulo 9 de São João, quando ele fazia milagre, louvado a Deus, agora, meus irmãos, louvado a Deus. Então dizia, esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas aí, meus irmãos, os fariseus diziam, que homem é este? Como verdadeiramente esse faz tanto milagre, louvado a Deus, e não é de Deus, porque Deus não comunica com o pecador, a não ser com o justo. Jesus veio, meus irmãos, para desfazer, louvado a Deus, aquele verdadeiramente sacrifício sobre a lei. Ele vem cumprir a lei. Ele vem sacrificar a lei. Ele vem cumprir a lei. Louvado a Deus. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sábado, é domingo, todo dia é do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, aquele povo dizia que homem não é de Deus. Outros diziam, como pode o homem pecador fazer tais sinais? E aí que disse o povo seguia, louvado a Deus ao Senhor, louvado a Deus porque Jesus é a luz do mundo e será eternamente louvado seja Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, quando Jesus, louvado a Deus, entrava no templo, ele começava a falar, louvado a Deus, daqui a pouco, ele via o doente, ele curava, louvado a Deus, o homem reprimia, dizendo, no sábado não, tanto de 6 dias tem na semana, porque vem no sábado para ser curado. Jesus olhou para aquele homem de
Senhor. Daquele que o Senhor, ele chamou Samuel, ainda que Eli era o sacerdote, louvado a Deus, mas o Senhor escolheu Samuel. Porque o Senhor olha para a grandeza, o Senhor olha pela fidelidade, o Senhor olha, louvado a Deus, pela perfeição, o Senhor olha, louvado a Deus, pela obra que é realizada. Agora, meus irmãos, o Senhor fala com Samuel e disse ao Senhor, a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouve inclinam ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a minha casa. Começar o rei e acabar no rei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhece, porque fazendo seus filhos escravios, não os repreendeu. Portanto, jurarei a casa de Eli que nunca mais será espiada. Meus irmãos, está difícil? Quando o Senhor tira os olhos de mim, quando o Senhor tira os olhos de você, quando o Senhor tira os olhos de uma nação, o Senhor levanta, vira as costas, levanta a Deus, ai daquele que o Senhor tirar os teus olhos. Olha para a sua dona amorosa. Todos meus irmãos estavam ali, pregando grandezas, riquezas, maravilhas, louvados a Deus para o povo de Sodoma. Cheira a clarina de Deus. Eu falo com Abraão, eu destruirei Sodoma e Gomorra. Mas Abraão intercedeu logo pelo teu sobrinho. Ah, meu Senhor, e meu sobrinho Ló. O Senhor disse, para logo eu enviarei o mensageiro. Meu irmão, não pode parar de clamar, não pode parar de interceder, porque na tua intercessão o Senhor envia o anjo, louvando a Deus, para buscar aquele que está verdadeiramente preso por Satanás, louvado a Deus. Ali estava, Louvado é o teu nome. louvado é o Senhor. Quando meus irmãos, o anjo do Senhor visitou a casa de Ló, louvado seja Deus, aqueles homens túnicos que aproximaram da casa de Ló, querendo levar a Deus, tocar sobre os anjos de Deus. Foi necessário os anjos de Deus cegar aquele povo de cegueira, para que não pudessem enxergar, louvado seja Deus, a porta da casa de Ló. Na glória principal próxima, essa cidade é santa, eu tenho pregoado a tua palavra, louvado a Deus, aqui tem um povo temente que agora reúne todos os dias para buscar a tua presença, louvado a Deus, você disse, vai Ló, busca Cristo, Ló foi o dia inteiro, voltou sozinho. Aí meus irmãos, passou um dia, e o anjo do Senhor está na casa de Ló, ele vai intercessão de Abraão. Na minha intercessão, na tua intercessão, o Senhor está visitando essa cidade de Ló, louvado a Deus, dando livramento, dando proteção, libertando, louvado a Deus, dos pecadores. Glórias a Deus. Se nós pararmos de orar, Glória a Deus. se nós pararmos de interceder, a violência vai crescer cada dia, meus irmãos, porque o adversário, louvado a Deus, ele está rodeando ao redor do povo de Deus, procurando tragar, louvado a Deus, mas o Senhor está contemplando, louvado a Deus, o arredor protegendo. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Sabe, meus irmãos, quando Ló, no outro dia, sai novamente, procurando 3 mil, não acha ninguém, volta sozinho. Então, meu Senhor, tem alguém que é perfeito, que busca o Senhor. O Senhor
segura nas mãos da tua filha, da transposição do Senhor. Eu não vou para o deserto, porque eu não posso perecer. Não vem para aquele arraial ali dentro, louvado a Deus. Então disse, vai deserto, louvado a Deus, porque já vem a alma do Senhor, louvado a Deus, vai trabalhar nessa cidade. Aleluia, Jesus. Agora, meus irmãos, o Senhor sai rapidamente com a tua mulher e o teu filho, louvado a Deus, certamente logo, era um homem bem de vida, era um homem que tinha, louvado ao poder capital, louvado seja Deus. A mulher de Ló olha para trás, escapa das mãos de Ló, se converte numa estátua de sal, está lá para testemunho de todos os moradores da terra, louvado a Deus, essa palavra com testemunho glorioso, para demonstrar, meus irmãos, firmar na palavra de Deus, no clamor e no interceder pelas almas, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E quando meus irmãos sai daquela cidade, louvado a Deus, agora, meus irmãos, fogo no céu, saraiva de fogo caiu naquela cidade, não escapou sequer, louvado seja Deus, porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Ele julga a minha causa, Ele julga a sua causa, conforme a sua obra, louvado seja Deus. Aceita Jesus mais rapidamente como teu Salvador. E essa palavra compreenda o caminho estreito, a porta também, louvado a Deus, aquilo que era pecado hoje, é pecado hoje, é pecado amanhã, louvado a Deus, e é pecado aqui 10.000 anos, louvado seja Deus. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor da glória. O Senhor chama Samuel, louvado a Deus, porque verdadeiramente, meus irmãos, o Senhor precisava dar uma correção, louvado seja Deus, na casa de Eli. O filho de Eli, louvado a Deus, escravizava, louvado a Deus, os seus criados, escravizava, louvado a Deus, tudo que estava no seu domínio, exatava prazeroso, louvado a Deus, fazer aquilo judiado, louvado seja Deus, e o Senhor disse, com a tua iniquidade será julgado, louvado seja Deus. Aleluia. Perceba, irmãos, que na leitura da noite, louvado seja Deus, o Senhor disse que as mãos do Senhor não estão encolhidas, louvado seja Deus, para salvar, nem os ouvidos gravados, louvado seja Deus, para não ouvir. Ele ouve o meu gemido, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o teu gemido, Ele ouve o teu clamor, Ele está aqui, louvado seja Deus, Ele concede a vitória, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, Ele pode, louvado seja Deus, resplandecer a tua glória, louvado seja Deus em nossa vida. Porque o Senhor, Ele olhando para a terra, não viu o justo sequer. Era profeta, era rei, príncipe para todo lado. Agora o Senhor olha o meu justo sequer, louvado seja Deus, Deus não 10 mandamentos para o homem, louvado seja Deus, e o homem não guardou um sequer. Agora é necessário que o Senhor envie o teu filho amado, o único filho, para o meu resgate, para o teu resgate, para a minha salvação e para a tua salvação. Aleluia. Agora nós estamos dizendo, homem, meu povo de Deus, pregamos a palavra, ele aceita Jesus, mas não tem ensinamento, não tem uma estrutura, não tem verdadeiramente uma firmeza para ficar de pé. A semente caída na beira da estrada, vê os animais e comem. A semente caída no meio dos espinhais, o espinho cresce e sufoca. Uma semente caída no meio dos pedregais, nasce, cresce rapidamente, louvado seja Deus, mas vem um sol e ela perece. Mas agora, meus irmãos, tem uma fruta, louvado uma semente gloriosa, ela cai no meio de uma terra, louvado seja Deus, tem uma terra gloriosa, louvado seja Deus, ela nasce e cresce e dará o seu fruto, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado. Quando está pensando, meus irmãos,
Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Lava o teu coração no sangue de Jesus. Lava a tua alma. Louvado a Deus. Porque, meus irmãos, dizer que é crente não basta. Eu não estou cheio de crente para todo lado. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, o momento de dizer verdadeiramente, se ele é pousado para que ele possa ficar de pé, louvado a Deus, é difícil quando o homem, meus irmãos, glorifica a Deus na prova, quando o homem glorifica a Deus na tribulação, quando o homem glorifica a Deus na perseguição, louvado seja Deus. Oh, Deus de poder e glória, aleluia. Glória disse, Deus me abandonou. Onde está meu Deus, que eu clamo e Deus não me ouve? E tudo volta a palma de mim, seja fiel, louvado a Deus, e volta a palma de mim, se eu não derramar a bênção do céu, eu não serei o teu Deus. Malaquias, louvado aos 3, louvado aos 10 em diante. O Senhor mandou, meus irmãos, primeiramente o pastor, que é a cabeça, ele entra louvado a Deus no reino de Deus, louvado a Deus pela salvação das almas, pelo amor, louvado às almas de Deus. Mas, irmão, o homem hoje tem crescido demais, o homem quer carro bonito, o homem quer conta bancária, o homem quer louvado a Deus, fazendas, o homem quer boi, o homem quer tudo, louvado a Deus, que esquece do reino do Senhor. Então, na tua palavra de Deus, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Onde está o teu tesouro, meu irmão? Louvado a Deus, o Senhor diz, está tesouro, louvado a Deus, aonde o ladrão rouba, aonde a traça não rói, aonde, louvado a Deus, o ferrugem não corrói, louvado seja Deus. O meu tesouro está no céu com o Senhor. O Senhor construiu a cidade santa. Jesus preparou morada para mim, para você. Jesus preparou, louvado a Deus, uma cidade gloriosa. E a Bíblia disse que as ruas de ouro e os muros de cristais. Você vai falar? Você indo falar. Louvado a Deus. Desde quando eu aceitei Jesus, louvado seja Deus, eu tenho, louvado ao segurado, ao banqueiro da vitória, para que eu não possa perecer, louvado eu não perder a minha caminhada e nem errar o caminho, louvado a Deus, que é Jesus o meu Salvador. Louvado a Deus, dá glória a Deus, igreja. Jesus é maravilhoso. Ele estar aqui, louvado a Deus, a nos conceder a vitória. Ele estar aqui, louvado a Deus, trazer, firmar na palavra, porque a palavra é a arca do concerto, a arca de Noé. Quantas almas salvaram, louvado a Deus, dilúvio? Meus irmãos, João viu a menina com areia na praia. Mas eu pergunto hoje, louvado a Deus, quantas almas salvou, louvado seja Deus, na arca de Noé? Por isso que eu disse, vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Ser crente não basta, tem que ser cristão. Ser crente não basta, tem que ser justo. Ser crente não basta, tem que ser salvo em Cristo Jesus nosso Senhor. Ai, mas você crente do meu jeito. Crente turista vem para todo lugar. Louvado a Deus, hoje está aqui, amanhã está lá. Louvado a Deus, não sabe onde firma. Louvado a Deus, não obedece o pastor. Louvado a Deus, fala mal do seu pastor. Louvado a Deus, abre a boca, crente, e glorifica a Deus. E diz que Jesus é bom, e eu sou fiel diante do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Percebe esse irmão do outro homem que é falando do irmão. Eu não tenho salvação. Porque, meus irmãos, o Senhor diz que na sua palavra, porque ele fala mal do teu irmão sem trevas, e Jesus é luz, Jesus é glória, Jesus é maravilha, Jesus fala ao teu povo, eis-me aqui, louvado seja Deus. Aleluia. E assim, meus irmãos, até aqui me ajuda o Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, com hino, louvado a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Vou dar pausa depois eu, né? Deus sabe como levou, não há outro que eu conheça. Deus sabe como levou, não